Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei abordar a geografia da água, lembrando que os temas ambientais têm sido muito abordados, não só em questões de vestibulares, mas também em concursos militares, razão pela qual eu estou focando inúmeras aulas em temas ambientais, de forma que eu possa trabalhar com todos os temas até o final de 2023. Temos várias aulas gravadas sobre temas ambientais no canal Geogênio, que vocês podem encontrar nas playlists de Geografia do Brasil e também da Geografia Geral. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, eu coloquei aqui um gráfico mostrando a distribuição da água no mundo. Sabemos que boa parte da superfície do planeta é constituída por água. Porém, a água também se encontra no subsolo, através dos aquíferos ou lençóis freáticos e até mesmo na atmosfera sob a forma de vapor d'água. Sendo assim, nós temos uma distribuição da água da seguinte forma. Da água, de uma forma geral, nós temos 97% de toda a água encontrada no planeta salgada. Até mesmo porque, como eu disse, os mares e oceanos correspondem à maior parte da superfície terrestre. E apenas cerca de 3% da água existente na Terra é doce, ou seja, água propícia ao consumo humano e também dos animais que necessitam da água para sobreviver. Dessa água doce, que representa cerca de 3% de toda a água existente na Terra, nós temos essa composição. A maior parte da água doce existente na Terra está congelada, sobretudo na Antártida, onde existe o maior reservatório de água doce do mundo, e no Ártico, mas há de se destacar que existem glaciares também nas cadeias de montanhas. Nós temos cerca de 18% da água contida nos chamados lençóis freáticos, a água subterrânea. As lagoas e rios correspondem a 7% de toda a água existente na Terra, e na atmosfera, representando a umidade do ar, nós temos 4% de toda a água existente no planeta. Claro que esse percentual ele pode variar de acordo com a fonte de consulta, mas os dados não ficarão longe daqueles que eu estou apresentando. Pode ter uma oscilação de um ponto para cima, um ponto para baixo, enfim. Então, aqui nós temos o consumo efetivo de água no mundo. Então, na verdade, nesse planisfério, é possível identificar
né, a nível de risco de consumo, onde existe o maior risco das pessoas conviverem com a chamada escassez hídrica, a escassez da água. Então, nessas áreas avermelhadas, quanto mais escuro o vermelho, mais alto é o risco das pessoas terem sérios problemas para o abastecimento, para o consumo de água. Boa parte dessas áreas que registram a chamada escassez hídrica ou escassez física da água são regiões localizadas principalmente em regiões desérticas e semiáridas. Então, quando se fala em escassez física da água, nós temos que destacar o clima árido e semiárido, que em razão do baixo índice pluviométrico não consegue disponibilizar uma quantidade de água que possa satisfazer as necessidades humanas. Mas também, além da escassez física, nós temos a escassez econômica, até mesmo porque existem áreas do planeta onde a água é disponível em boa quantidade, mas por falta de investimentos em estações de captação e tratamento da água, assim como da sua distribuição para a população, pessoas acabam convivendo em regiões onde o acesso à água potável, à água tratada, é muito baixo. E essas pessoas acabam correndo risco, porque quando você consome uma água imprópria, uma água contaminada com vetores transmissores de doenças, você acaba contraindo uma doença gastrointestinal, uma doença infecciosa, uma doença de pele, uma doença dermatológica, e muitas pessoas acabam morrendo em função do consumo impróprio da água. Então, é importante que vocês também tenham essa noção sobre a questão do consumo efetivo da água, a nível do risco, né? Então você tem aqui na tonalidade mais clarinho, baixo risco, porque a água disponível ali é mais do que suficiente para a população, e no vermelho mais escuro, já na cor vinho, o altíssimo risco de pessoas conviverem ou viverem em regiões onde o acesso à água é extremamente difícil. Aqui nós temos, por exemplo, o consumo de água no mundo e no Brasil, dois gráficos específicos. Então, a nível mundial, isso inclusive já caiu em concurso, cerca de 70% da água utilizada pelo homem destina-se ao setor agropecuário, 22% ao setor industrial e apenas 8% para o consumo doméstico. Então, o consumo doméstico, na verdade, representa um percentual menor da água consumida pelo homem. Agora, quando nós analisamos essa questão no Brasil, nós temos 72% da água sendo destinada para a agricultura, ou seja, consumida pela agricultura. Nós temos 7% da água no Brasil consumida pela indústria. Nós temos 9% dessa água consumida pela população urbana. Nós temos 11% dessa água consumida por animais. E nós temos 1% dessa água consumida pela população rural, ou seja, os domicílios rurais. Então, aqui nós temos também, de acordo com a Agência Nacional das Águas, ANA, o consumo de água no Brasil. Claro que esses dados, como eu disse, podem variar de acordo com a fonte de consulta utilizada pelo aluno nos seus estudos, mas não fica longe desses dados que estão sendo apresentados aqui. Aqui nós temos, por exemplo, as formas de poluição da água,
Então, um grande problema que a humanidade enfrenta, principalmente a humanidade, né, é a poluição da água. Porque se a água é um recurso indispensável para a nossa sobrevivência, a poluição da água não só aumenta os riscos das pessoas contraírem doenças, assim como irá contribuir para o desaparecimento de inúmeras espécies de animais, não só aqueles aquáticos, assim como também os animais terrestres que bebem dessa água que está num rio, por exemplo, num córrego, numa lagoa de água doce, por aí vai. Então, uma das formas de poluição é o lixo urbano. Aqui nós temos um rio de pequeno porte, onde você pode perceber claramente que, na verdade, isso aqui acabou se transformando num canal de esgoto e lixo. Olha a quantidade de lixo flutuante existente na água. Lembrando que esse lixo também é encontrado nas lagoas, baías, mares, oceanos. Hoje se fala nos chamados sopões de lixo do Atlântico, do Pacífico, do Índico, que na verdade são gigantescas ilhas, entre aspas, de lixo flutuante. O sopão do Pacífico, por exemplo, localizado entre a América do Norte e a Ásia, de acordo com os cientistas, tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Já li matéria dizendo que essa ilha de lixo flutuante tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então esses dados variam conforme as fontes de consulta. Aqui nós temos o lançamento de esgoto in natura, ou seja, esgoto sem tratamento. Pela própria tonalidade, cor da água, você pode perceber que essa água está altamente contaminada por esgoto doméstico, essa água sendo lançada onde? No rio. E dessa forma poluindo a água, que é utilizada muitas vezes para o consumo humano e também para o consumo animal. Isso se deve basicamente à falta de saneamento básico e também à questão da educação ambiental. A falta de investimentos por parte do poder público, principalmente nos países de menor desenvolvimento, tudo isso acaba contribuindo para que os índices de poluição atinjam proporções muito grandes. Aqui nós temos o vazamento de petróleo, dá para ver aqui a tonalidade do mar limpo, e aqui a mancha escura de petróleo, né? Isso acontece nas plataformas de exploração de petróleo, também às vezes acontece por acidentes em terminais petrolíferos, acontece também em função de acidentes com navios petroleiros. Então, de vez em quando, a imprensa noticia que houve vazamento de petróleo no mar, e isso também acaba causando graves danos ambientais. Aqui nós temos o lançamento de efluentes industriais, que são rejeitos das indústrias, que normalmente contaminam a água com metais pesados, que são altamente nocivos à vida. É um dos grandes problemas, esse lançamento dos rejeitos industriais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a legislação determina que os efluentes industriais sejam tratados para evitar a poluição dos rios, córregos, riachos, lagoas e etc. Mas nós sabemos que nem toda empresa cumpre a legislação ambiental vigente, e não só no Brasil, assim como em outros países do mundo, esse problema acaba sendo recorrente. Aqui nós temos também, deu uma travada aqui, só um minuto, deu uma travada aqui. Só um minuto que deu uma travada, um problema técnico. Já está sendo resolvido o problema técnico. Nós temos aqui o desmatamento em área de nascente, que é um grande problema também que afeta a humanidade.
né, vários países do mundo, aqui você vê, ó, a nascente está seca. Porque o cidadão, repara aqui, os cotocos das árvores e dos arbustos, o cidadão ele simplesmente desmatou uma área de nascente. O que aconteceu com a nascente? Secou. Essas pessoas que fazem isso, elas acabam por manifestar ignorância extrema, porque a área de nascente você não desmata, você protege, porque essa água não só abastece a propriedade, permitindo que haja o fluxo de água para irrigação da lavoura, para o consumo animal, para o consumo humano, assim como essa água alimenta córregos, riachos, rios, bacias hidrográficas, abastecendo cidades em vários pontos de uma bacia hidrográfica. Então, quando você desmata uma área de nascente, você acaba prejudicando, na verdade, vários rios, porque o que nós temos que levar em consideração é a quantidade de nascentes que acabam desaparecendo, não só no Brasil, como no restante do mundo, por causa desse desmatamento indiscriminado. Ou seja, a ignorância ambiental também acaba causando um problema que afeta a vazão dos rios, o débito fluvial, comprometendo assim o abastecimento das cidades, o abastecimento dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a disponibilidade de água para irrigação e abastecimento das propriedades rurais, o abastecimento de água para as indústrias e por aí vai. Então o impacto em si ele não se restringe a uma microescala. O impacto ambiental referente ao desmatamento das áreas de nascentes acabam gerando consequências em macro escala. E isso nós temos que combater veementemente através de uma legislação punitiva e que também obrigue os proprietários rurais a recuperarem as áreas de nascentes. Aqui nós temos o desperdício da água, uma parte, um percentual até considerável da água tratada pelo homem, ela acaba se perdendo não só por causa dos vazamentos nos sistemas de distribuição, assim como também por causa do mau uso das pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que fica tomando aquele banho demorado, né? Ela só deve ter gato na água, né? Porque a conta d'água é muito cara. Então o cara fica uma hora tomando banho, é porque ele odeia o dinheiro que ele ganha com suor, ou o dinheiro que o pai ganha com suor, o pai e a mãe. Então, além do desperdício ocorrer aqui através do vazamento das tubulações de distribuição de água, você tem o desperdício na irrigação de lavouras, quando então você pode até ver aqui que o solo está totalmente encharcado. Isso é um desperdício de água irracional, né? Infelizmente nós vimos que mais de 70% da água utilizada no Brasil destina-se à agricultura e boa parte dessa água poderia ser economizada se nós utilizássemos os sistemas racionais de irrigação, como por exemplo o sistema de gotejamento. Aqui você tem uma imagem de uma pessoa lavando calçada, que é uma outra forma de desperdício, ou seja, a pessoa deve estar nadando no dinheiro, porque o metro cúbico de água é caro, então a pessoa deve ter uma boa condição financeira para fazer isso aqui. Ou então deve ter gato, né? Ou seja, deve estar furtando a água que a empresa de distribuição está levando até a sua moradia. Aqui nós temos, por exemplo, algumas medidas que devem ser implementadas para o uso racional da água. Por exemplo, o uso, né, e recuperação dos mananciais. Aqui nós temos a recuperação de nascentes, ou seja, a recuperação de uma nascente, inclusive tem aula aí no canal de Eugênio explicando como se faz isso. Então você tem que cercar a área da nascente que secou, né? Cercar para evitar que animais como boi, cavalo e outros animais de criação andem pela área, porque o pisoteio no solo compacta o solo, dificultando a infiltração da água da chuva. Você cerca uma área no entorno daquele ponto onde existia uma nascente e ali você promove o reflorestamento.
Assim que a mata começar a se recompor, em pouco tempo a nascente vai reaparecer e você vai ter a água fluindo o ano todo. Dificilmente essa nascente vai secar de novo se você tomar as medidas necessárias para proteger a nascente, garantindo assim o abastecimento da propriedade rural e também a água que vai abastecer os rios que compõem uma determinada bacia hidrográfica. Aqui nós temos a chamada irrigação de gotejamento, olha a tubulação aqui, ó. Isso aqui é um sistema de uso racional da água, a água pingando aqui, ó. São microfuros que são feitos no cano, e essa água pinga próxima ao caule da planta, justamente para evitar o desperdício. Então você acaba economizando bastante água. É um uso racional bastante inteligente, uma técnica que vem sendo utilizada em vários países do mundo, né? Muita gente fala em Israel, mas Israel é apenas um dos países que utiliza a chamada técnica de gotejamento. Até mesmo aqui no Brasil, várias propriedades rurais hoje utilizam essa técnica. Aqui nós temos o tratamento do esgoto, então uma estação de tratamento de esgoto. Essa água tratada, ela pode ter duas finalidades. Ela pode ser transformada em água de reuso. A água de reuso serve para lavar calçadas, ruas, molhar jardins, praças. Também pode ser utilizada pela indústria. Ela é imprópria para o consumo. Agora, essa água que sai aqui da estação de tratamento de esgoto, se ela passar por uma etapa secundária de tratamento para eliminar os vetores transmissores de doença e torná-la uma água 100% potável, ela pode ser consumida pelas pessoas. Vários países do mundo utilizam a água que provém das estações de tratamento de esgoto, utilizando essa água posteriormente em outras estações de tratamento para torná-la potável e apta ao consumo humano, sem problema nenhum. Aqui no Brasil nós não fazemos isso, mas Israel faz, Espanha faz, Estados Unidos faz e outros países do mundo também fazem isso, ou seja, o reaproveitamento daquela água que sai de uma estação de tratamento de esgoto com 98% de pureza, mas ela carrega consigo vetores transmissores de doença. Então essa água ela passa por uma etapa secundária de tratamento, onde ela estará sendo processada e transformada numa água potável que poderá ser consumida pela sociedade, pela população. Aqui nós temos, por exemplo, as cisternas que são construídas aqui no Brasil, nas regiões semiáridas, lá do sertão nordestino. Em várias partes do mundo essa tecnologia vem sendo difundida. Essa água é captada do telhado da moradia. Então aqui você tem um cano e aqui você tem um duto azul levando a água para dentro da cisterna. Então aquela água da chuva que iria se perder, você armazena. Aqui no Brasil foram construídas inúmeras cisternas com capacidade de 30 mil litros de água no semiárido, que de certa forma melhora a segurança hídrica da população que vive na região mais seca do nosso país. Então é uma medida bastante interessante. Uma outra medida que as pessoas no meio rural vêm adotando é uma tecnologia que foi desenvolvida por um engenheiro brasileiro lá no norte de Minas Gerais, a construção das barraginhas, que na verdade consistem, você utilizar uma máquina, e essa máquina ela perfura o solo, ou seja, ela abre um buraco no solo e ela vai armazenar a água que está escoando superficialmente no solo, formando aqui microlagos. E essa água aos poucos vai infiltrando-se no solo, com isso realimentando o lençol freático, e você vai ter uma disponibilidade de água que será através de um poço artesiano captada
para o abastecimento do domicílio, da residência, como também essa água poderá ser utilizada para irrigação de lavouras e também para dar de beber aos animais que existem nas propriedades. A técnica da barraginha ela vem sendo bastante difundida em vários pontos já do território brasileiro. O ideal até, inclusive, que no entorno da barraginha você plante algumas árvores frutíferas, porque a umidade permanente do solo ali durante o ano vai garantir a essas árvores também condição de uma boa produtividade de fruta. E a elevação da água do lençol freático, né, porque você normalmente não constrói só uma barraginha, dependendo do tamanho da propriedade, você constrói várias barraginhas, você vai ter disponibilidade de água no subsolo para abastecer a lavoura através do bombeamento a partir de poços artesianos. E se caso o lençol d'água esteja relativamente próximo à superfície, você vai ter a umidade no solo permanente, mesmo naquele período de menor incidência de chuvas ou período de estiagem, onde você vai garantir a produção agrícola sem problema nenhum. Aqui você tem a dessalinização da água, né? Vários países, principalmente aqueles localizados no norte da África, no Oriente Médio e em algumas outras partes do mundo, onde o clima é árido, semiárido, utilizam essas usinas de dessalinização da água, captando a água do mar, que é uma água salgada, imprópria para o consumo humano, e transformando numa água potável, propícia ao consumo humano. O problema das usinas de dessalinização é o custo, porque elas consomem uma grande quantidade de energia para poder fazer com que a água salgada do mar possa ser transformada numa água potável propícia ao consumo humano. Uma outra técnica interessante é a barragem subterrânea. Aqui você tem uma máquina escavando o solo. O ideal é que você escave o solo até a rocha impermeável. E se a água corre nesse sentido, isso aqui é uma região semiárida, se a água corre nesse sentido, você coloca aqui esse plástico preto. O ideal é uma lona de polietileno de alta resistência. Desse lado, né, vai cobrindo isso aqui, né, o ideal é que você faça um L, né, coloque a extremidade dela deitada aqui no fundo, né, da vala e recubra a parede da vala com essa lona preta e depois você joga a terra aqui de volta. Ora, a água do lençol freático ela se movimenta, então se ela encontra uma lona, um plástico impermeável que impede que essa água continue a se deslocar, o que vai acontecer? Essa água vai ficar retida aqui. Então você vai ter uma água no lençol freático que será suficiente para abastecer suas necessidades domésticas, abastecer os animais de criação que você tem na sua propriedade e ainda uma água que poderá ser utilizada para irrigação da lavoura. Então, hoje no Brasil, não só o governo federal, mas governos municipais e estaduais, principalmente lá no semiárido, têm financiado a implantação das barragens subterrâneas que tem um custo muito baixo, não é caro não. Então, com isso possibilitando não só a manutenção da população rural, como criando condições para que essa população rural possa ter a disponibilidade de água, não só para o consumo humano, mas também para o desenvolvimento das suas atividades produtivas. Aqui nós temos os açudes, que também normalmente são construídos em regiões com déficit hídrico, como por exemplo regiões semiáridas e áridas. A finalidade do açude é represar a água da chuva, fornecendo essa água para a população local ou fornecendo essa água para as propriedades rurais utilizarem no desenvolvimento das suas atividades produtivas, assim como o abastecimento também da população que vive nessas áreas rurais. Aqui nós temos a cacimba. No caso dessa cacimba, ela foi construída inteligentemente numa rocha. Aqui você tem o paredão, que foi construído, né, pelo proprietário da terra, como a rocha é impermeável, né,
nesse ponto em que foi possível represar a água da chuva, o proprietário construiu uma espécie de barragem para armazenar a água. É uma outra técnica muito utilizada. A cacimba ela pode ser construída. A cacimba, na verdade, é um tipo de poço, né? Que pode ser construído em qualquer ponto da propriedade, sobretudo naqueles pontos onde haja o maior fluxo de água, e dessa forma, né, você ter também a água para abastecer as necessidades humanas e também os animais de criação que existem nessas propriedades. Claro que as cacimbas elas não conseguem, num período de seca mais prolongado, muitas vezes atender às necessidades. Então elas acabam secando, mas não deixa de ser uma técnica também, de certa forma, eficiente para racionalizar o uso da água, ou seja, armazenar água e empregar essa água racionalmente para o atendimento das necessidades humanas. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu irei responder. Ajude a divulgar o canal GeoGênio, porque, como eu venho dizendo, meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, não foi criado para que eu ganhasse dinheiro no YouTube, não trabalho com mídia para divulgar, apenas divulgo minhas aulas nos grupos do Facebook e também para os meus alunos e professores de geografia que fazem parte do meu ciclo de amizade. E sendo assim, como não uso nenhum tipo de recurso para alcançar o maior número de pessoas possível, eu conto com o auxílio de vocês que têm um amigo, um irmão, um primo que vai fazer um concurso militar, um concurso de vestibular, um concurso para uma escola técnica. Indica o canal para ajudá-los a se preparar. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!